Fala, bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast muito especial. Sempre fico feliz quando tem convidada. É, você sabe, quando a gente senta aqui é porque o bagulho é Ficou louco. sério. Quem está com a gente hoje, Luana Maluf? Além da Putz, Antonella, claro. Claro, sempre Antonella, oi filha. Gente, assim, é sempre difícil fazer apresentações grandiosas e muito sérias, mas esta mulher, ela é um monumento nacional, tem que ser tombada como patrimônio histórico. Também acho. Porque Aira Bonfim, eu não sei como começar, pesquisadora, historiadora, professora, consultora. Tudo que você puder falar e pôr Você embaixo. quer ajudar a gente? Amiga de Com outras vocês. funções? Isso, Amiga, eu ia falar. uma pessoa querida, iluminada. Corintiana. Eu ia pular essa parte. Ok. Não precisava. Né? Seja bem-vinda, Aira Bonfim, Olá, maravilhosa. meninas. Gente, Olha que linda. eu sempre me sinto tipo, gente, a Aira tá do meu lado. Eu posso perguntar qualquer coisa que ela vai saber de tudo. Ela pesquisa, ela Tudo. entende, ela é foda. Tudo. Bem-vinda, minha amiga. Acho que não. A gente troca. É assim que a gente aprende as coisas, trocando, né? É, às vezes eu tenho alguma coisa pra te oferecer, Você mas, tem muita mas coisa. pra oferecer. muito pouco, às vezes, né? O máximo que eu posso dar é pouco. Eu vou te contar uma curiosidade que você não sabe, mas que envolve o seu nome. Ixi. Que outro dia a gente foi numa faculdade dar uma palestra sobre o nosso projeto, passa bola, tudo. E aí a gente tava falando sobre o funcionamento do futebol feminino no país. Como é difícil quando a gente tem que fazer alguma pauta específica que a gente tem uma ideia para encontrar informação e que tem muita divergência de informação na internet, né, na pesquisa. E aí eu virei pro público que estava nos assistindo e falei: eu só confio na Aira, não confio no Google, Nem no chat GPT. a gente não confia. E aí a gente falou isso pras pessoas, que é... E eu queria começar com isso porque existe, e não é um mito, não é uma lenda, um consenso entre as pessoas que trabalham com futebol de que você é a única pessoa confiável pra ter alguma informação. E não só porque você fez tudo o que fez dentro do futebol feminino, no Museu do Futebol, mas porque o seu objeto de estudo e a sua preocupação social com a evolução de tudo que a gente tem no esporte é fora do comum. Então, assim, primeiro, obrigada. Acho que todo mundo que tá aqui tem que te agradecer. Você contribui demais pra nossa evolução. E como você se sente sendo a pessoa que, cara, Referência, top 1. você pode rebater o Google. Isso é surreal. Chat GPT, você está errado. Tá aqui a minha pesquisa pra Ele você. é a pessoa que manda a pesquisa dela pro chat GPT. Lembrar que o Google, que o Wikipedia e o ChatGPT também são feitos de coisas que humanos, né, tentaram fazer. Então, se não foi feito também, não é entender que talvez essa não seja a melhor fonte, né, da gente aprender as coisas. Eu lembro de 15 anos atrás, não tinha Wikipedia com informações básicas dos torneios, biografia das jogadoras, sei lá, né, escalações que no masculino a gente sabe de cor, assim, das Copas, aonde foram as Copas. Então eu comecei igual todo mundo também, sem saber. E talvez, assim, tendo que desbravar outras ferramentas, né? Outras fontes ali para Biblioteca. literalmente Bater na porta da né, galera. montar uma planilha Excel, que hoje a gente continua consultando, né? Usando como base. 2021, quando a CBF foi fazer uma homenagem para as pioneiras, né? A seleção de 88 e 91, que é a primeira Copa. Eles também não tinham, né, essa listagem de jogadoras que competiram, né, vestindo a camisa deles nessas Sim. ocasiões. Então é meio que inacreditável quando a gente compara a história masculina com a feminina, porque a desqualificação em relação às mulheres se dá também no campo da história. Então, à margem da história, a gente vai ter que lutar para entender que mulheres fazem parte da história do futebol, não é do Sim. futebol feminino. Exatamente. Pensar que as mulheres que contam a história, né, sejam as narradoras, sejam as jornalistas, sejam as historiadoras, também deveriam compor essas histórias. Então, são brigas para legitimar uma história mais democrática sobre a gente, né? E é a história do certeza. Brasil, a história da nossa cidade, a história da gente, né? Porque a gente também não aprende a história da gente. É Uhum. verdade. Tá lá na escola, é um monte de homem, é um monte de político, é chato, né? É um monte de data. Então eu acho que a história, assim, a partir do futebol, ela é muito oportuna, assim, pra gente aprender sobre a gente, sobre a nossa cidade, sobre as coisas que a gente gosta, como o futebol, a Sim. história das mulheres, do feminismo, tudo isso que vem junto, e histórias, inclusive, de classe, né? Porque dentro da história do futebol a gente aprende, né, sobre diferenças de classe, de gênero, de raça, tudo isso que a gente demanda hoje para a sociedade, tá lá, É a Sim. raiz do nosso país, né? tá lá. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre quem é a Aira, porque a gente está acostumado com a Aira, pesquisadora, sabe tudo, futebol feminino, nossa, né,
contato de confiança. Dona do esporte. Dona do mundo todo. E a gente tava conversando sobre isso de Exato. manhã, né? A gente falou, hoje a gente vai conversar com a Aira. A gente falou, mas quem era a Aira criança? Quem era a Aira na família? Quem foi a Aira que olhou no espelho e falou, vou desbravar esse mundo? A Aira da infância não sonhou em viver do futebol, assim, nem como jogadora, nem como historiadora. Eu acho que talvez isso seja um pouco a graça da vida, que a gente talvez não precisa ter tudo assim mastigado e tão óbvio para a gente definir os caminhos do futuro. Então, já muito nessa fase de adolescência, juventude, quando a gente precisa ir tomando algumas decisões, seja pela universidade, as áreas da vida que a gente vai trabalhar, eu entendi que talvez eu precisasse decidir o que eu não queria ser. Né? Então, eu não queria ser médica, não queria ser engenheira. Né? As minhas notas da escola não me ajudavam nesse quesito. Eu sou campineira, sou do interior também. Então, apesar do interior de 1 hora de distância de São Paulo, são lugares muito diferentes daqui. Né? Então, são perspectivas assim, de vida que não envolve, talvez, a dinâmica que eu tenho hoje com o futebol, seja um estádio, seja torcer, as amizades. E aí, assim, num primeiro momento, eu escolhi as artes visuais como uma área de interesse, assim. Era uma área que me interessava pela cultura, assim, né? Então, não necessariamente queria ser uma pintora, uma desenhista. Aliás, eu nunca vendi um desenho meu. Eu ia morrer Mas, de mas fome. temos esse acervo? Temos esse acervo, inclusive no Museu do Futebol, né? Ah Antes eu lá. sempre caminhava com um caderninho, assim, né? Que eu desenhava os lugares que eu visitava na cidade de São Paulo, né? Então eu entendia que aquela ferramenta que eu desenvolvi na universidade também me ajudava a parar, observar, né, entender onde eu estava, porque eu era sempre estrangeira nesses lugares. Mas é isso, eu sou uma pessoa que vislumbrou trabalhar com cultura. Eu mudo para São Paulo já formada para trabalhar em exposições, em museus. São trabalhos geralmente muito temporários, etc. Então, eu vou acabar dando aula por muito tempo nas periferias de Guarulhos e de São Paulo. Né? Em São Paulo, mais na Zona Leste, em Sapopemba, em Guaianazes. E é isso, assim, né? É um momento de muito aprendizado, né? Acho que o primeiro medo de quem é professor é achar que tem que saber tudo. E isso, assim, eu já aprendi de quebra, assim, com meus professores de licenciatura, que não é esse lugar da certeza. É muito mais o lugar da dúvida, né? Quando você está trocando com as pessoas, né? De fazer as perguntas certas, de ouvir, né? Eu penso muito que se a gente veio com 2 ouvidos e uma boca, acho que isso é um recado bem dado aí por quem montou a gente, né? Então, mudar para São Paulo, sair dos territórios mais centrais, onde estavam os meus amigos, na Zona Oeste, assim, eram anos de muito aprendizado nessa cidade, né? Conhecendo pessoas incríveis, e a pessoa, desde o motorista de ônibus, o cobrador, né? Aquelas conversas, os alunos, as tratativas, né? No ambiente público, né? Que eu trabalhava. Então, tudo isso, assim, me forjou, assim, como uma pessoa, assim, caraca, gente, né? Moleza não viver nessa terra, né? E num dado momento já, onde eu já estava bem insatisfeita com o universo da educação, com o ambiente das artes, né? Que são lugares que se prejudicam muito dentro das mudanças de gestão, das políticas públicas, apareceu uma vaga no Museu do Futebol, de pesquisa. Então, a única coisa que eu tinha de comum com aquele lugar era museu. Já tinha ido no Museu do Futebol? Não tinha. Jura? Não tinha. Não tinha ido lá. Eu era essa pessoa super especialista de futebol, como vocês são hoje? Não. Eu já era uma historiadora? Não. Eu era alguém que queria mudar a minha vida. Urgentemente, assim. Eu não aguentava mais pegar, né, um transporte, atravessar a cidade e viver as humilhações que os professores vivem até hoje, né? Então não é à toa que tá tendo uma greve, né, na cidade de São Paulo, mais uma vez. E aí, né, as pessoas me mandaram, eu fui. Eram 3 vagas de pesquisadores, era um momento que o museu ainda ia montar o seu centro de pesquisa. Eu achei, como todo mundo acharia, né, em 2011, que eles iam contratar meninos, que eu não ia ter, né, esse repertório, né? Fala aí, a seleção de 58 masculina! Ah, não sei! E quando eu vi a prova, né, de seleção, era uma pesquisa que ia ser feita num campo de várzea, em Guaianazes. Aí eu pensei, cara, Olha eu querendo fugir de Tem lá. alguém olhando por mim nessa parada aqui. quantas quebradas tem nessa cidade? A quebrada onde eu estou trabalhando nesse momento era Guaianazes. Aí eu já pensei, olha. E
era, assim, uma relação mais antropológica, social. E eu não era, né? Não tinha nenhuma familiaridade com o ambiente das ciências sociais. Eu nem sabia o que era um relato de campo, né? O que os antropólogos fazem quando eles vão, né? Mas eles falaram assim, tipo, olha, a ideia é você trazer o que essas pessoas estão fazendo lá, né? Então, o quê, o onde, o que é esse lugar e quem são essas pessoas. E era exatamente as aulas de teatro que eu dava na época, né? Você tem que falar o onde, o que vai fazer e quem. Falei, gente, olha, isso eu sei, né? Aí eu tinha um Nokia na época que tinha gravador, né? Porque não era, gente, esses iPhone aí, né? O Nokia é da cobrinha, provavelmente. Era esse. Aí ele gravava, e aí eu tinha uma máquina fotográfica, assim, semi-digital. Falei, bom, ela também filma, ela também faz umas fotos. Eu sabia fotografar relativamente bem, né? Já que eu tinha feito uma graduação de arte, tinha que servir para alguma coisa. E aí eu fui na cara e na coragem. E aí, para quem não conhece, o Campo do Codó e do Botafogo de Guaianazes são campos maravilhosos, né? Hoje eles estão com grama sintética, tem toda a comunidade assim no fundo, então assim, cenograficamente falando, um lugar muito incrível. E eu realmente fui ali para ouvir as pessoas, o que elas tinham a dizer sobre aquele futebol. Né, sobre a memória daquele lugar. E talvez esse lugar, né, de você ser um pouco menos arrogante sobre o que você sabe, me permitiu trazer muitas coisas para aquele documento que eu tinha que entregar, com fotos muito bonitas. Perguntei para todo mundo, o cara que estava colocando cal no campo, as crianças que estavam jogando, os pais que estavam assistindo. E aí acho que eu voltei com uma coisa bonitinha, assim, né? Tipo, cheia de verdade, né? A verdade justamente porque eu desconhecia esse futebol. Uhum. E aí não é que me escolheram? Graças a Deus. Olha, não sei quem foi, Nossa, mas muito você mandou obrigada. muito bem. Pois Nossa. é, aí começa a minha vida no museu, assim, né? De trazer para o museu o que não tinha lá. Então, tem uma exposição lá, que a maioria das pessoas conhecem, com uma narrativa bem conhecida sobre o futebol masculino, profissional, seleção brasileira, um pouquinho de clubes. Mas quando a gente pensa em memória do futebol, a gente está falando de muitas coisas, de muitos lugares. E muitos lugares não representados naquele museu, que é um museu público, ou Sim. seja, ele é nosso. Então, o trabalho em 2011 começa dessa maneira, né? O primeiro olhando para a cidade de São Paulo, que é uma metrópole, que é gigantesca. Então, a gente começou a visitar inúmeros campos de várzea, de todas as quebradas possíveis, projetos sociais, escolinhas, colecionadores, bares temáticos, sedes de times, torneios. E comecei a circular essa cidade como poucas pessoas que nasceram aqui circulam. Assim, sabe? Isso é um privilégio. Conhecer as pessoas. Quando você conhece as pessoas de verdade, você conhece você mesma. E conheci muito o futebol a partir dessas pessoas. E isso passou a ser um trabalho que é um trabalho museológico, sim, ele é. Mas é também um trabalho de vida, assim, de você defender, inclusive, que o que é diferente, o que é diverso, o que é do outro, que talvez não seja o óbvio sobre um clube, Sim. como a gente já conhece, sobre a seleção brasileira, também deveria fazer parte daquele museu. Então, primeiro começa com essa experiência muito do amador, do futebol de várzea aqui em São Paulo, e aí as mulheres, o futebol indígena, que virou até essa tatuagem, tantos outros futebols, como a gente fala hoje, né? Inclusive dentro da universidade, né? Por colocar um S na palavra, porque quando a gente fala futebol, a gente sempre remete para o masculino, Pro sempre masculino remete de pro elite, de inclusive, elite, né? dos grandes clubes. E o S, né, dessa palavra futebols, que é tão esquisita, né? Tira a gente desse lugar comum, para a gente pensar mais a diversidade dessa experiência. Demais. E aí, quando você mergulha nesse universo ali, que era novo até então pra você, e começa a visitar esses lugares que, de fato, pouquíssimas pessoas transitam, o que te tocou de verdade nesse início dessa caminhada que virou sua causa de vida, no fim das contas? Olha, tinha, obviamente, né, que a gente chega como museu do futebol, então as pessoas entendiam que parecia que era algo importante, ou seja, se ela guardou a vida inteira figurinhas de futebol, era como se eu estivesse legitimando aquilo como algo importante, não algo de uma pessoa louca, né? Sim. Ou que aquela sede, aquele bar naquela quebrada também fazia sentido e era importante, né, para uma instituição. Então, tinha muita essa gentileza das pessoas se abrirem com as suas histórias, abrirem suas casas, abrirem ali a sua experiência de trabalho, né, um torneio, um jogo, um treino de futebol. Em segundo lugar, eu ganhei muitos amigos. Eu tenho amigos na cidade inteira, assim, de todos os tamanhos. Mas é isso, assim, né?
como você conhece pessoas a partir do futebol. Então, hoje, se eu precisar de alguma coisa na Vila Guacuri, eu tenho algum contatinho. Se eu preciso lá em Parelheiros, eu tenho contatos. Não é só contato, eu tenho amigos mesmo, assim, Sim, né, do futebol. Até, assim, pensar que eu cheguei em vocês também por esses caminhos, né? Porque vira uma grande rede. E uma com grande certeza. rede real, assim, que vive o futebol, que ama o futebol, que vive perrengues com o futebol, que alguns trabalham com futebol. Então, eu acho que isso me deu, assim, musculatura, vamos dizer assim, Sim. para estar hoje como uma referência, enfim, as palavras que podem ser múltiplas aí, né? Ser uma pessoa que trabalha com futebol, mas que de verdade, assim, acho que olha para um futebol muito mais diverso do que uma unidade, assim, de pensamento sobre ele. E o que que esses futebols, como eu achei maravilhoso, inclusive isso, já vou aderir, porque no fim é isso, né? Eu acho que é muito mais rico, todos esses futebols são muito mais ricos do que o futebol de elite masculino, tem muito mais a ensinar, a agregar e a mostrar para as pessoas. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu rodando todos esses futebols diferentes, desde indígena, feminino, de quebrada, periférico, enfim? Eu acho que se a gente olha só para o futebol, ele tem tantos problemas, e ao mesmo tempo, óbvio que a gente ama ele, né? E parece que ele é muito simples na sua essência. E aí, quando a gente olha para diversidade de futebols que estão sendo vividos, assim, em todos os territórios, grupos que vão de criança até pessoas de bastante idade, a gente vê que, apesar de tudo, né, porque a história do futebol é extremamente conturbada, assim, né, a gente gosta de contar, às vezes, só as vitórias, as coisas boas, mas a gente sabe muito bem, assim, né, os desafios que envolvem as entidades, os clubes, a falta de recursos nos esportes, que, apesar de tudo, as pessoas respiram esse futebol. Seja do jeito que for, né? Seja uma comunidade indígena, quilombola, futilama, seja na várzea que tem recurso nenhum. Então, é encantador trabalhar com futebol. Né? E isso diz muito sobre uma relação que as pessoas têm, que não é uma relação, às vezes, de trabalho também. Então, isso me interessa muito, principalmente em São Paulo, né? Parece que a gente só é aquilo que a gente trabalha. Sim. E aí o futebol, ele parece uma fresta, assim, né? Como a gente vê assim, uma oportunidade da pessoa ser outra coisa, além do que aquilo que ela performa segunda, sexta, no horário comercial. E aí é muito bonito encontrar essas essências, né? E aí o futebol me permite isso, né? Então, às vezes a arte também permite isso. Então, acho que foi um cruzamento, assim, né? Daquele lugar onde eu estava disposta a dedicar minha vida, né? Na área da cultura, que encontrou um outro tema, assim, muito popular também, que é o futebol. Então, é isso, assim, ele é uma possibilidade de olhar as pessoas de muitas maneiras. E eu sempre penso que, no fim, o jeito que a gente olha o futebol, da perspectiva do trabalho e até como a gente, na posição que tá hoje, trabalha com o futebol profissional masculino e a gente sabe como ele é visto, né? E tudo que envolve dinheiro, tudo, me lembra muito de quando a gente foi em Paraisópolis e a treinadora do time feminino da Várzea falou: é o futebol que salva a vida das minhas meninas. Uhum. Então é o futebol que tirou algumas dessas meninas das drogas. E eu fico sempre refletindo sobre isso, né? Das discussões que a gente entra hoje no mundo da internet em relação ao futebol para coisas tão pequenas Uhum. e que, como você disse, depois de segunda a sexta, na sexta-noite ou no final de semana, é aquele campo da várzea Uhum. que salva a vida de muita É um gente. respiro da alma, né? Eu enxergo o Sim. futebol fora, o futebol que a gente trabalha como um respiro da alma dessas Uhum. pessoas, assim. Sim. Então, Tudo tão pesado, né? No dia a dia, exato. na rotina. Sim. E pra gente é super importante, inclusive, cada vez mais estar próximo e mergulhar para esses, né, nesses outros futebols, porque é onde está a essência, é onde está, no fim, a grande paixão do futebol, sabe? E às vezes, trabalhando com isso, você acaba se desconectando um pouco dessa essência, porque é o seu Sim. trabalho de segunda a sexta, você fala de futebol, você entra em discussão sobre foi pênalti, não foi, estava Uhum. impedido ou não estava, e aí vira um grande caos, e aí todo mundo quer saber mais, falar mais, Não, e eu acho que se decepciona com a parte política do futebol. Uhum. total. Então, é isso, a essência dele, o futebol jogado, Sim. enfim, E as ele é, indígenas que a gente viu. e Sim, ele é é tão político que é pensar que a nossa Constituição, que define o Brasil como um país democrático, ela coloca o lazer como um direito. Exato. Então não tem nada mais político do que entender que o futebol, ele é um lazer, ele é um direito das pessoas. Então acho que isso me permite continuar trabalhando com isso
com o tema futebol, ou com o futebol em si, por pior que ele seja, e ele é um lugar muito ruim também, mas entendendo que, dentre todas as modalidades, ele me permite, então, fazer conexões e dialogar com as pessoas de forma mais tranquila e possível do que outras modalidades me permitem, né? Então, é esse lugar, né, de entender que não é algo que é um plus da nossa vida, ele é parte constituinte da qualidade de vida que a gente deseja para as pessoas. Então, só defender o alto rendimento, só defender a profissionalização, a gente está falando da ponta de uma pirâmide. Então não faz Superficial, sentido né? nenhum, exato. Mas defender que as pessoas tenham uma quadra, que uma cidade seja construída pensando, né, no lazer que essas pessoas deveriam ter acesso, Sim. isso é muito mais amplificado para uma qualidade de vida que a gente não tem, né? Então a desigualdade não se dá só pelo salário que a gente tem, pelas questões onde a gente não pode acessar, mas pensar também que não jogar é também ter uma qualidade ruim de vida, né? Então Exato. é isso que a gente trabalha. E como o futebol, na essência, ele é, às vezes, a única perspectiva que algumas pessoas têm de um futuro. Então, a menina que sonha em ser jogadora de futebol, ou o menino que sonha em ser jogador de futebol, ele, às vezes, numa realidade muito difícil, é a luz do fim do túnel dele ali. Eu vou por aquilo e até o fim. E esse é o nome do filme novo que a gente está lançando, Futeboys, né? Sim. Então, esse exercício de colocar uma palavra que talvez seja mais acadêmica, né? Que vem desses campos, de pessoas que estão quebrando a cabeça, estudando, para o real, né? Que o cinema também ele é uma fonte, né? De levar o conhecimento para uma massa de pessoas, né? Então, nesse filme a gente colocou um quilombola, uma equipe feminina quilombola do interior de Pernambuco. Então, quando elas vão jogar, né, o estadual ali de Pernambuco, elas estão quase que ensinando as outras equipes femininas o que é viver um quilombola matriarcal, que a gente também não sabe aqui muito bem, não. Né? Onde a mulherada, de alguma forma, tem ali um controle sobre as decisões de forma mais democrática, né? Ou até maior do que os dos homens daquele lugar. Os Piratinhas, né, que é um projeto de Santo André, que trabalha com futebol calerreiro, futebol de rua, né, que é uma metodologia que não só joga aonde quiser e puder, mas que muda as regras do jogo. Então, antes de você começar a jogar, a criançada, os adolescentes sentam, né, geralmente até de forma mista, e vão decidir como que você pontua nesse jogo. Né? Então, você pode tirar a arbitragem, um gol pode valer mais quando passa por todo mundo. Tem várias Gol de regras. goleiro vale 2. Por exemplo, né? Que é muito divertido, que é algo que, pô, as regras do futebol mudam o tempo todo, né? Às Sim. vezes a gente fica lá, tradição, tradição. Tem tradição, tem jogo, né? E a terceira experiência é o Negritude Futebol Clube, né? Que é uma equipe de várzea, de Arthur Alvim, bem do lado ali de Itaquera, que nasce junto com os debates do movimento negro na cidade de São Paulo, inclusive impedidos de usar esse nome, eles não puderam, assim, né, no primeiro momento, ir lá e registrar, né, Negritude, com uma mulher desde o início ali como fundadora, mas que nunca jogou, né, nessa várzea masculina, mas que foi uma das primeiras mulheres que eu conheci nessas visitas, né, a Cristina. Cristina já não está nessa vida mais, mas ali foi uma mulher que me chamou a atenção no começo, assim, né? Porque quando eu começo a trabalhar com futebol, eu vou reproduzir o machismo que todo mundo reproduzia. Sim. Né? Mas eu vou encontrando mulheres, assim, muito poderosas no meio do caminho. Então a Cristina era uma delas. E aí, com essa carga toda de gênero, né? Que a gente tá falando, então, desigualdade de gênero, uma carga de raça, né? Tem um time que coloca um Black Power ali, né? Um bordão, tipo, lindo demais. Então, foram 3 exemplos, assim, né, dessa experiência desses futeboys que a gente está levando para o público, assim, né, para legitimar essas experiências, para fortalecer que filme de futebol também pode ser de futeboys, né? Com certeza. A gente vai voltar na parte do cinema e vamos falar de pioneiras e da exposição do Museu do Futebol, mas aproveitando que você falou do Futeboys, foi sua segunda experiência de fato imersa fazendo um filme? Filme de verdade, sim, né? Porque. Calma, mas o que é um filme de verdade e o que é um filme de mentira? De mentira, não. Olha só, eu tenho um gapzinho geracional, né? Com todo mundo aqui. Tenho 40 anos hoje. Eu sou uma pessoa que eu entrei no museu editando vídeo no Windows Movie Maker. Eu usei Movie Maker, tá? O pessoal que tá assistindo, a gente nem sabe o que é Não o sabe. Windows Movie Maker. É um editor, igual o CapCut, só que lá Isso. das antigas. Isso, lá no computador. Então, assim, essa ideia de fazer produtos audiovisuais, eu acho que nunca teve fora, assim, da minha vida. Mas fazer cinema é um negócio
muito sério, né? Então envolve muitas dinâmicas, recurso, equipe, né? Tipo, especialistas de várias áreas. Então, de fato, cinema, acho que é a minha segunda experiência, e espero que não seja as últimas, não vai ser. Que bom. Eu ia falar segunda e última, porque assim, Sei exausta. já. Mas é isso, olha lá no YouTube do Museu do Futebol, tem vários filminhos que eu editei nessa fase, No assim, Movie né, Maker. de Windows Movie Maker, né, de experimentos, né, então quando eu ia uma aldeia indígena que jogava bola, algumas coisas que eu observava, eu levava a câmera para filmar nesses campos todos, né, a gente foi em mais de 144 lugares em 2 anos, nessa fase Nossa. inicial do museu. Então eu precisava filmar algumas coisas que nem o meu desenho, nem uma fotografia, nem um relato escrito resolviam. Então, nossa, o que que é Gaviões da Fiel guardando o seu bandeirão dentro de um caminhãozinho, sabe? Aquilo pra mim é Uhum. uma cena estética, assim, muito potente, entre muitas outras, né? Então, isso também passou a constituir o acervo do Museu do Futebol, que é um acervo digital, né? Que era Sim. uma época, assim, de uma discussão, objeto, não é museu. Então, cada foto que a gente levava, cada desenho que depois digitalizava, cada trechinho de vídeo, isso também é tombado no museu como acervo, né? E, de fato, é um acervo, porque Óbvio. já se passaram 10 anos e tem coisas que aconteciam, por exemplo, na arquibancada de um estádio que não acontecem mais. Então, já virou memória. Sim, Né? Então, é muito legal, assim, pensar esses recursos que daqui, sei lá, 50 anos as pessoas vão pegar esse material e fazer um novo filme, por exemplo. com certeza. Bandeirão aqui, ó, no estádio. Que Porra, era demais. é. Galera do Rio sabe o que é isso, né? Sim, e cerveja no estádio Sim, também. Exato. sim. Eu tava pensando, porque a gente acaba conversando e normalizando, mas às vezes quem tá assistindo a gente não tem ideia de como é o processo de fazer um filme. O quão trabalhoso é. Então acho que vale você contar um pouco assim, quanto tempo É. levou pro Cara. futebol ficar pronto. E isso, eu sempre falo, né? No cinema, você acabou de fazer o filme, você nem começou, né? Porque aí você tem que ir atrás da distribuição, você tem que arrumar uma forma de conseguir divulgar, tem que se inscrever em festival. A cara dela. Não, é. Não, e nem só isso. Eu acho que um pouco antes até, quando você decide um tema, como você seleciona partes desse tema, né? Porque, pô, o futebol, só aqui em São Paulo você foi em milhares de lugares, fora os outros milhares que você conhece fora do nosso estado. Então, qual o processo de. Então, a gente vai ficar com esse e esse aqui. Tipo, que dia você sentou Deve- assim na cadeira e falou, futeboys, vou nessa. É, pra onde vai a sua cabeça? Assim? E ela tá falando, eu tô aqui, nossa, que legal, eu queria muito ir numa tribo aldeia. Entendi. Aldeia indígena pra acompanhar um futebol feminino de perto e tal, não sei o quê. E tem milhares de vidas, milhares de Sim, futebols sim, espalhados pelo Brasil. sim. Pra onde vai a sua cabeça quando você fala, tá bom, meu próximo filme vai ser sobre isso? E vocês que vão ser mães, né? No futebol indígena, o que mais me chamava a atenção era a presença das crianças junto com o jogo. Que Elas massa. fazem parte. Então, era desde um técnico homem agarrado aqui numa criança encaixada e dando lá as ordens. E também lembro de momentos de pênaltis. Então, naquela linha ali, né? Todo mundo, né, naquele momento lá dos chutes, os bebês já aproveitando para dar uma mamada, a criança chorando ali, agarrada ali Antes da na batida. mãe, todo mundo junto ali, né? Maravilhoso. E Que isso também é demais, futebol, Pô, sabe? muito massa. Mas o tempo, né? E aí, de novo, né? O historiador e o tempo e essa subjetividade. Tem um primeiro tempo que é de você estabelecer confiança com essas experiências de futebol que a gente vai conhecendo, né? Então, eu nunca vou poder levar essa câmera para um lugar onde eu não tenho o mínimo de relação de confiança com essas Com pessoas, né? Porque é um pouco invasivo, entender para quais vão ser os usos em relação a essa filmagem, né? Então, quem grava comercial sabe muito bem como se dá essas relações, quem grava um cinema pode ser que tenha uma equipe sensível a essas pessoas, a esses lugares, às vezes não. Né? Então, eu já tive experiências muito ruins de cinema. Eu escrevi os argumentos das primeiras e dos futebols em 2016. Nossa. Eu ainda era Quase 10 pesquisadora anos. do Museu do Futebol. O Luiz Ferraz, né, que é dono da Olé, produtora de cinema, a gente sentou junto, ele entendeu o que era esse trabalho de pesquisadores, né, que atuam na área do futebol, que é uma novidade também, não é tanto tempo assim, década de 80 pra cá. E aí a gente, né, fui elaborando algumas ideias ali que eu tinha, tal, submeti pra ele, tal, e aí, né, tempo foi, entrei no mestrado, saí do Museu do Futebol. Em 2022, ou seja, né, é também muito político você pensar qual país quer investir ou não em cultura. A gente tem ali, né, uma transição de gestão como presidente do Brasil e os recursos do cinema voltam a brotar finalmente no Brasil.
Então foi ali que a gente entendeu que estava na hora de gravar Pioneiras, porque eles tinham conseguido um recurso, não era tanto, mas era o suficiente para a gente fazer. É um recurso assim que eu pago minhas contas? Não, era quase um voluntariado, mas que o valor da coisa não é o dinheiro ali. Total. É outra É o pegada, legado. assim, outra pegada. Então, hoje eu não vivo de cinema, mas eu tenho respirado as oportunidades que transformar uma pesquisa, né, num produto audiovisual tem me oferecido. E isso, assim, não tem preço. Então, enquanto eu puder, assim, quero entender quais são as pessoas que querem caminhar comigo também com essa visão, né, de serem muito respeitosos, né, com esses interlocutores, né, de não fazer dessas pessoas um espetáculo, né, que isso acontece muitas vezes Uhum. também no cinema. Então, demora, né? Acho que todo o trabalho pós-gravação é muito trabalhoso e envolve delicadezas que vão, no caso das primeiras, né, da diretora, da Adriana ali, né, de como pensar essas imagens, os cortes, a música, toda a produção, né? Então, a gente que trabalha com produção sempre perto da gente sabe, caraca, gente, né? Um rolê, um BO atrás do outro para Não, uma loucura. resolver. Acho que as pessoas não têm ideia. É uma É loucura. uma loucura. E não é diferente, né? Tem prazos também, o recurso acaba muitas vezes, nem sempre se prevê, né, todos os recursos. Hoje, fazer uso, por exemplo, de trechos de futebol do passado são cada vez mais caros, né? Sim. Então, é muito difícil fazer hoje um produto de filme que, se você não é uma dessas grandes empresas detentoras, né? Uma Bandeirantes, uma Globo. Então, a produção independente também permite olhar de forma independente desse futebol, sabe? Das grandes empresas. Então, Sim. é ali que eu habito. Eu ia falar, um dia a gente podia fazer um filme juntas. Vamos. É. Quando eu acabar minha pós Você em já contou cinema. pra ela que você tá fazendo Ela pós de sabe. cinema? Ah, Ela Sim. sabe, porque Ela, né? eu abri mão da faculdade de história pra fazer a pós em Veja, tá cinema, né? anotado aqui. Ela não Tá esqueceu. você prefere de cinema ou de história? História, claro. Tô precisando de companheiro. Olha lá quem chegou pra nossa participação. Quer fazer uma pergunta, Scott? Hoje não. Quando eu tava olhando as coisas que a gente ia trazer pra conversa hoje, tudo, e pra conseguir dar a dimensão de tudo que você faz, porque a gente precisaria, assim, de um podcast de 5 horas pra conseguir falar tudo. Eu não canso de exaltar, tá, gente? Exaltem seus amigos, amem as pessoas que vocês dividem a vida, porque isso vale a pena. Mas a gente tem um marco no Museu do Futebol, que é o futebol feminino fazer parte do Museu do Futebol. E de uma forma diferente, né? Como tendo um protagonismo. E não assim, deixa eu colocar ali um cantinho. Uma fotinho a Uma mais. fotinho. E você tem um papel fundamental nisso. E eu queria entender como foi essa luta. Eu imagino que tenha sido fácil. Tipo, beleza, vamos botar aqui o futebol feminino no museu, gente. Vamos, claro. Quanto dinheiro você quer? Não foi assim, né? Não, imagina. Eu ia perguntar se tem algum dia que você não luta nesse mundo. Ai, gente, nossa. Às vezes eu só queria deitar a É cabeça no travesseiro, sabe? Aquele meme, ficar em gostosas também paz. sofrem. É tanta gente, né? Tanta coisa. Aonde começa, assim, esse incômodo em relação às questões das mulheres do futebol? Na universidade, né? Então, essa é a importância desse lugar, né? Da academia, no sentido de produzir conhecimento, questionamento, pensar desde questões sociológicas, antropológicas, mas também históricas, né? Lembrando que a gente não sabia nada até 2015 sobre a história das mulheres. E dentro do museu, se acontece em anos da Copa Masculina, de 4 em 4 anos, um simpósio internacional de estudos sobre futebol. E nesse evento se reúnem assim, pessoas de norte a sul, leste a oeste, que estão pensando, estão estudando, seja na graduação, seja em TCC, seja no mestrado, doutorado, no pós-doc, o futebol. Então, eu preciso, né, dizer isso porque o Brasil talvez seja um dos lugares de maior produção, né, científica de conhecimento sobre futebol. Muitos futebols, né? E isso é um valor que a gente tem que entender, assim, com o tempo, né? E nessas discussões, assim, né, eu lembro do museu já ser questionado, né? Então, você entrava naquela exposição, olhava para um lado, homem. Olhava para o outro lado, homem. Homem, homem, homem. Cadê nós? E constrangimento, assim, né? Então, de virem esses pesquisadores e falar, pô, mas que história é essa que está sendo contada aqui, né? Porque esse é um lugar de visitação, quem vem de fora vem aqui,
né, de legitimação, inclusive, né, quando você Sim. coloca lá dentro. Então, passado o ano de 2014, com a Copa do Mundo aqui no Brasil, ficou muito latente a desigualdade de tratamento de uma Copa feminina que viria no ano seguinte, né, no Canadá. Recurso, zero. Então, toda a massa de investimento de 2014 que aconteceu não apareceu em 2015, mas fazendo uma parceria com esses pesquisadores que já estavam ali olhando para o tema das mulheres, algumas jornalistas, por exemplo, a Lu Castro, né, que estava ali abrindo caminho para vocês, o caderninho né, dela ali que, em cara, sozinha ali, né, o Edson, a gente meio que se uniu, uma força de vontade, recurso, lembra assim, sei lá, uma coisa na casa de uns 140 mil, isso é muito pouco para pensar um Sim. projeto de exposição de programação cultural, né? E vamos fazer alguma coisa. Então, não era um recurso, então, apto para fazer uma exposição temporária, que é o que se faz ali no primeiro andar do Museu do Futebol, mas era possível, então, fazer uma intervenção nas salas do museu. Então, usar a mesma curadoria, né, que tem aqui, tem cada sala ali, e intervir com mulher. Lembrando que as trabalhadoras, né, do centro ali, né, de conteúdo do museu, era todo mundo mulher, né? E era 2015, a gente estava defendendo o feminicídio, né? Porque também não tinha essa identidade para esse tipo de violência no Brasil. A gente tinha uma presidenta mulher, Uhum. a gente estava começando a falar de feminismo, ninguém ainda tinha muita coragem de chegar e falar: "Ei, sou feminista, fazer uma tatuagem". Não era esse lugar ainda. Então, esse lugar, né, de desigualdade de gênero vai se dando na experiência de trabalhar com futebol, ou seja, ter passado aqueles desde 2011 até 2015 só falando de homem, naturalizando a exclusão das mulheres, eu inclusive, e de uma redoma, né, de um ambiente social que estava ali pipocando questões sobre mulheres, né? Então, é esse ambiente de fora que vai contagiar a gente, que vai contagiar a instituição, e a gente faz uma grande rede, então, para a gente dar conta daquele ano de 2015, que era um ano especial. Ninguém sabia escalar a seleção brasileira, a gente estava na época de uma seleção permanente, né? Vadão, equipe. E aí, gente, é isso. Eu era a pessoa, então, que era brifada e beleza, vamos fazer. Eu não sabia por onde começar. Tudo bem, cada projeto do museu não são os mesmos caminhos. Mas sei lá, às vezes já tem um livro, às vezes já tem um pesquisador, às vezes já tem uma tese, às vezes tem alguém, um memorialista, um clube. Nada. Na época acho que tinham 6 livros sobre mulheres na biblioteca do museu, que é uma das maiores do Brasil. Sim. Mas nenhuma, assim, de fato, com conteúdo histórico, né? Então, fazer uma linha do tempo. Primeira seleção feminina, 86, 88, mas a Copa é 91. Então, assim, caos. Memória oral é igualmente caótica, porque as pessoas se lembram Memória assim engana, como né? elas confundem, Exato. né? Se Então, contar com a minha memória, lascou. né? Então a gente começou a entender que também precisava se recorrer às pioneiras. Quem eram as pioneiras? Nome? Sabia alguma coisa. Mas também tinha sempre esse pé atrás de entender, cara, mas cadê, assim, né? Algum ponto fixo pra gente começar a organizar essa história. Então foi ali que eu mudo muito dessa experiência que eu contei pra vocês, né? De muito mais antropológica, de visitar campos, conversar com as pessoas. E eu comecei a olhar os documentos, né? Então a Biblioteca Nacional, como ela tem uma hemeroteca, ou seja, ela tem páginas e páginas de jornais e revistas de norte a sul, leste a oeste do Brasil, de todas as décadas, digitalizado, disponibilizado para qualquer pessoa consultar. Inclusive, quando a família portuguesa, né, volta para Portugal, 1/3 do PIB que o Brasil entrega para eles é em condição de deixar essa biblioteca aqui. Então a gente tem assim um compromisso social Sim. Devemos usar. todos. de usar essa biblioteca. Custou muito caro. 1/3 do nosso PIB. 1/3. Um terço do nosso PIB. Então, dito isso, quando eu começo a tentar entender a história da seleção brasileira feminina, que, né, é uma história da década de 80, os jornais estão me dando dicas, mas tem coisa na década de 70. Aí eu começo a olhar. Aí eu volto mais uma década, né? Tem mais. Mais uma década. Tem mais. Uma década. Tem mais. Proibido? Falei, o quê? Futebol feminino foi proibido? Aí virei pra Camila, que trabalhava comigo. Amiga, o babado foi proibido? Ainda você nunca leu a placa lá embaixo, né? Você nunca andou por aqui? Falei,
Não, não, como assim? Proibido? Camila, isso justifica tudo. Isso é 2015, né? Eu vivi o que eu vivi? Sereias da Vila, aí, né, volta o Neymar, aí acaba o projeto, Sim. sempre aquela, né, resignação, não sei o quê, que difícil, o projeto não tem recurso, não tem interesse. Falei, Camila, se o bagulho foi proibido, tem um BO aqui que a gente precisa conversar com a sociedade. Em vez dessas jogadoras ficarem se lamentando por ter nascido mulher, que não tem problema nenhum nascer mulher, nascer qualquer coisa nessa vida, é ensinar pra elas que não, a gente tem um problema muito mais grave, gente, né? A gente tem uma lei tão antiga que a gente nem sabe dela, e ninguém sabe. Nem as pioneiras sabiam que tinham sido proibido futebol. Sim, uma loucura. E que, consequentemente, afetou culturalmente a relação das mulheres com o futebol. Seja jogando, comentando, conversando, sentando no bar, sendo humilhada ali, né? Que você não tem capacidade. Nasceu com a xoxota, não consegue chutar. Gente, Não pode frequentar arquibancada. Eu amo. né? Então, Que assim, horror. como que eu vou acreditar que o esporte mais popular do Brasil, que afetou loucamente as pessoas, principalmente na década de 30, as mulheres então olharam e abanaram ali, né, o leque? Não, gente. Afetação acontece em qualquer época. Excitação, gostar disso que a gente sente quando senta lá no estádio, né? Que vocês sabem Claro. muito bem. Por que a pessoa que é em PB, em preto e branco do início do século, não ia sentir isso? Ainda mais sendo mulher. Aí assim, gente. Aí eu entrei naquilo e nunca mais eu saí. Falei, cara, tem muita coisa pra fazer aqui. Tem muito trabalho. E assim, sim, né, eu me dediquei a olhar esses inícios, né, início da 1915 até Pausa pro proibir. merchan. Você Se foi bem você- demais. Na Obrigada. câmera fechada. Câmera fechada. Foca nela aqui. Se você está completamente impactada, impactado com tudo que a Ari está dizendo, você pode consumir este livro É inteiro. maravilhoso. Futebol Feminino no Brasil, entre festas, circos e subúrbios, uma história social, 1915 a 1941. Aira Bonfim, a própria, que está sentada aqui no sofá da minha casa, e você pode comprar. Onde podem comprar, Aira? Tem no PagSeguro, vai lá no meu Instagram, tem um Aí, ó. linkzinho, é mais barato que as livrarias. Fica a Ah dica, lá, ó. merchan feito, a dica tá dada. Faz tempo que eu não abro ele, deixa eu abrir ele. Eu adoro. É esse lindo, livro. é Nossa, lindo. ele é demais mesmo. Pois é. O nosso tem dedicatória, desculpa, tá, gente? É, Esse talvez. aí- Você pode mandar uma Você mensagem pode mandar, no oi, vim pelo Instagram, Passar Bola, meu nome é esse, tô comprando seu livro, quero assina. autografado. É, Não, é bonitinho o demais. livro, não é por nada. Mas Meu, é isso. cara, com foto, com recorte de jornal, mais uma vez, assim, eu não consigo entender como que você não olha e não fica louca. Do tipo, cara, minha cabeça vai pifar aqui, porque tem tanta coisa, tem tanto. Sabe, o buraco é muito mais embaixo. Tem foto, tem registro, tem recorte. Meu Deus, onde eu acho, porque eu acho. E eu, assim, pode Não, falar. não é que eu grifo meus livros, tá? Perdão se isso te ofende. De forma alguma, o livro Você é é seu. historiadora, você vai me entender. Mas é muito louco, porque eu faço isso mesmo. E aí eu grifei aqui, eu vou ler, porque Por favor, do nada eu é abri pra e isso. saiu aqui. Bonito isso. Estava escrito assim: o jornal tratou esse futebol como uma praga em multiplicação, que uma vez surgida no Rio de Janeiro, havia atingido inclusive a capital paulista. É muito simbólico esse trecho, né? Na verdade. A praga, antro de perdição também, né? Eles vão chamar sedes É, femininas. e a né? imagem é palhaças ou jogadora. Gente, vocês não têm ideia do que é esse livro. Ainda bem que eu não Sim. vivi nessa época. Quer dizer, se eu vivi, eu não lembro, né? Porque eu acho que eu ia ser uma barraqueira. Conhecendo a Alessandra atual, ela ia ser barraqueira, porque Sim. ela não ia se contentar. Mas, enfim, voltando ao meu raciocínio, como você, mano, não surta? De verdade, assim, porque, cara, é meio desesperador, assim, saber que tem tanto pra se falar Sim. e é tão difícil juntar essas relíquias e tudo mais que, né, sua terapia tem que estar muito em dia. Né, pra falar, caramba, descobri aqui um negócio, aí você Olha, volta um pouquinho mais pra trás. Quem tem- dera se esse fosse meu problema, né? Pra terapia. Isso é só a solução. Mas não é. E desesperador que eu falo é no bom sentido, assim, do tipo, cara, tem mais, vamos mais, dá pra ir Sim, mais. sim. As pessoas precisam saber disso, merecem saber disso. Ale, acho que a primeira coisa é que eu não tô sozinha. Tem muita gente fazendo pesquisa boa no Brasil. Mas eu acho que, às vezes, né, a gente tem um grande buraco, assim, de distância entre quem produz conhecimento, que é a universidade, com os lugares que a gente habita, né? Então, seja eu lá dentro do museu, então eu consegui fazer uma conexão de habitar esses dois lugares,
o lugar de comunicação. Então não adianta fazer coisas legais no museu se isso não chega nas pessoas. Uhum. Então a gente fez uma parceria já em 2015 muito legal, assim, com as jornalistas, com a galera que estava fazendo a mídia independente daquela época, estava nascendo os vibradores, estava surgindo, né, um debate Sim. da presença dessas pessoas, seja nos canais mais conhecidos, mas também nos canais que estavam surgindo, né, a rede social ainda, né, inflando ali o que se tornaria. Então, primeiro, é isso, né? Então, tem muita gente boa estudando e fazendo parceria e não olhando com rivalidade, né? Então, fazendo muita troca. Então, o livro também ele é fruto de muitas pesquisas, de muita gente, de muitas mulheres, de muitos homens, que produzem conhecimento muito sério sobre o Brasil e sobre o futebol. Em segundo lugar, eu sou virginiana. Eu amo. Então, eu gosto de uma planilha. Então, o Muito livro metódica. nasceu planilha. Ele nasce uma planilha, né? Então, isso me ajudou muito a conciliar a minha vida de uma técnica pesquisadora CLT no Museu do Futebol com um mestrado feito no Rio de Janeiro. Então, eu ia uma vez por semana para o Rio de Janeiro, passava o dia inteiro lá na FGV, né? Debulhando ali as fontes, os jornais, essas palavras todas do início do século e organizando isso de uma forma que esse conhecimento pudesse interagir com esse lugar da universidade, ou seja, que tivesse um respaldo muito sério, né, que eu soubesse aonde eu estava navegando, com as ferramentas que eu estivesse navegando, para a gente entender uma fonte séria. Então, um site não é necessariamente uma fonte histórica. Então, acho que esse é o grande perigo que a gente vive hoje com a internet. A gente precisa entender e questionar o que as fontes contam. Que, Sim. inclusive, eu tenho jornalistas cometendo erro nessa época. Mas como que eu conto isso para as pessoas, sendo uma historiadora, né? Eu estou sempre explicando, isso pode ter acontecido, nananã. Então, tem discussões que envolvem futebol, mas que envolvem as mulheres dessa época, que envolvem os clubes, as entidades dessa época. Então, a gente está falando de proibição? Sim, é muito sério a proibição do futebol feminino, mas é pensar que 2 décadas antes, a Liga, né, que seria a CBF do início do século XX, de 1910, um pouquinho até antes, ela vai proibir, na verdade, qualquer trabalhador braçal de estar presente dentro dos clubes. Então, o que sobra? Uhum. Sobra gente rica, gente que não precisa trabalhar, Exato. né? Então, as pessoas negras também estão ali dentro do regramento, né? Elas também não são bem aceitas dentro desses clubes. Então, não à toa vai ter todas essas discussões de raça em relação ao racismo do Brasil. Então, tudo isso para dizer que, assim, né? A ideia de um país do futebol que a gente reproduz, na verdade, a partir da história, a gente vai entender o quanto é um ambiente de muita negociação ali, né, Uhum. das pessoas o tempo inteiro, né, fazendo de tudo para pertencer, para fazer disso, e eu acho que a gente até conseguiu. Até as mulheres proibidas conseguiram também, né? Então, era muito importante tentar contar essa história, não só sobre o viés do que foi proibido, mas o que o livro olha o sucesso que essa mulherada fez de 1915 Sim. até Uma 41. loucura. E aí, assim, histórias de sucesso de mulheres a gente não conhece, principalmente as em preto e branco como essa. Essas mulheres, gente, elas são iguaizinhas a nós. Você tava falando, eu ia causar, elas estão causando loucamente. 2 jogos por semana no ano Sim. de 40 inteiro, né? A gente tá falando de um ano que acabou de surgir Copa do Mundo em 1930, né? Então você está ali na beira do sucesso, né? De algumas pessoas da periferia sendo permitidas a ascender ao futebol masculino e a mulherada indo e ganhando dinheiro, já tinha patrocinador, já tinha estádio com 65 mil pessoas. Onde estaríamos hoje, né? Se não tivesse, enfim, Né? tido a proibição Vocês e... sabem, 65 mil pessoas a gente ainda não bateu com os campeonatos atuais femininos, né? A gente está Sim, degladiando isso aqui no Brasil e comemorando cada quantidadezinha, né? talvez na Copa. E é isso, dentro do Pacaembu, 2 equipes suburbanas ou varzianas, como a gente chama, colocaram 65 mil pessoas. Então a gente precisa saber disso, e a gente precisa comemorar, assim, esses feitos, a despeito das entidades, tipo, então, mas não é história de verdade. O que é história de verdade? É ter lá o brasãozinho, o Sim. pessoal? Não, gente. Eu queria dar um exemplo prático de, tipo, achar algo esquisito ou diferente e ir atrás da informação, né? Eu nunca vou esquecer.
E até porque a gente viu na exposição do Museu do Futebol, mas eu queria que você contasse uma situação que você viu jogadoras da seleção brasileira com uma coisa esquisita na cabeça. Ai, A gente colocou lá numa fria, será? Você pode falar sobre isso, tá tudo bem? não. Eu acho que é 2008, Aham. né? Olimpíadas? Acho que Olimpíadas. Porque uma coisa, por exemplo, né? Eu acho que o grande pecado é a gente sempre comparar uma pesquisa que você faz com masculino com feminino. Então, uma foto posada de todas as edições olímpicas. Parecia muito fácil, né? Pensando que as Olimpíadas Femininas começaram em 96. Gente, deu muito, muito trabalho reunir uma foto da equipe posada, a equipe, pô, não é nem a equipe inteira, né? Só quem tá ali entrando no jogo, de todas essas edições. Então, se eu não me engano, né, de 2008, a única foto que a gente encontrou na época, em 2015, as jogadoras estavam usando um capacete. É que eu amo essa história. Um capacete muito parecido com o do boxe, né? Ou, sei lá, o taekwondo usa. Eu falei, meu Deus do céu, que era muito feio, assim, Não é né? possível, né? Não tem o menor sentido, assim, né? Pra mim tudo é uma novidade no futebol, porque eu não tenho tanta certeza, mas eu nunca tinha visto nenhum homem usar um capacete. Comum não é, Vânia. E é isso, assim, né? A gente teve que usar algumas vezes essa bendita da foto, pagar por ela, caro, na Get, e expôs mais de uma vez, e numa, né, oportunidade, quando a gente encontrou a Rosana num evento, acho que das vibradoras, lá no Museu do Futebol, eu pergunto pra elas, né? Mas, gente, que isso? Era uma empresa que estava patrocinando algumas jogadoras em meio às Olimpíadas a vestirem um capacete. E Lindíssimo. Public post, public post. pagando, assim, um dinheiro, né? Que quando aí a Rosana vai revelar, não lembro mais a quantia, mas era algo que era significativo para 2018, né? Sei lá, 800 mil Uhum. reais, alguma coisa assim. Então, eu não sei, né? E quando você olha para a história masculina, você imagina que os jogadores da seleção teriam ali a escolha de colocar um capacete? Imagina, né? Jamais. Nunca. Inacreditável, né? Então, essas coisas a gente vai descobrindo quando a gente faz história, né? Porque história também é isso, né? Nossa, você junta várias fotografias e vai achando, né, os estranhamentos, vai descobrindo ali os Sim. personagens, vai entendendo, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque é isso, é uma história pouco contada, né? A gente ainda sabe muito pouco, né? Não, eu amo essa história, porque é muito atípico, né? Você catar uma foto e falar, mas não tô achando foto. Quando eu acho, tá com um capacete. É uma Sim. loucura. Mas falando de seleção, pra gente ir pra parte final e fechar, enfim, depois de tudo que a gente contou aqui, que você trouxe da sua história desde o começo, obviamente a sua história passa por essa questão social, cultural, de desenvolvimento. Dá pra ver o seu apego e de todo o seu trabalho em realmente ir em busca da raiz ali. E a gente sabe que tem uma Copa do Mundo feminina chegando no nosso país, no nosso Em Brasil, casa. em Em casa. casa. Você é uma pessoa que trabalha com políticas públicas e se importa com o desenvolvimento delas. Isso tudo envolve também o governo que está no poder no momento, o quanto existe investimento. Então, você, como uma pessoa que trabalha com a base do futebol há muito tempo, com a construção, como você vê a Copa do Mundo Feminina? E como você imagina que seria a nossa caminhada focada em políticas públicas para isso conseguir ter sucesso em 27? Olha, Lu, quando eu olho para a era do passado, né, em 2015, quando a gente começou tudo isso, com tanta gente, eu teria errado, assim, muito feio, dizendo que em 12 anos ia ter uma Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil. Então eu fico feliz, sim, porque tem sim um progresso acontecendo ao longo desses anos. No entanto, o que eu chamo a atenção um pouco é para entender quem está fazendo uso, né, dessa caminhada, né? Então, quem está ganhando dinheiro com esse futebol, quando a gente está falando de um selecionado que envolve o Brasil ou mesmo os clubes, a gente já tem uma desigualdade gigantesca, né, olhando para as regiões, para os estados do Brasil. Quando a gente fala de um selecionado, a gente está falando da ponta de uma pirâmide. Então, o que está acontecendo Sim. com essa base? Eu não estou falando da base só as crianças, mas estou falando quem joga bola, as mulheres brasileiras que jogam bola. Então, o quanto de fato isso tem melhorado, né? Seja, de novo, né? Espaço, segurança, uma iluminação na rua para você sair de casa, você se sentir confortável e com
tempo para jogar futebol, né? Enquanto que as mulheres, lembrando, você tem que negociar tudo. É ter recurso, é ter tempo, é ter um espaço para jogar, ter um grupo, né, com quem você possa jogar. Então, tem um trabalho muito grande. E, ao mesmo tempo, quando eu vejo, então, essa data se aproximando, né? Então, a gente tem 2 anos, ou seja, o trabalho já deveria ter começado e a gente está atrasado. Eu vejo isso como uma oportunidade para que a pauta do futebol de mulheres continue vigorando, porque se não tivesse esse evento, a gente estava lascado, como diz o Gil do Vigor. E aí, então, o que a gente faz com isso? Né? Me preocupo que isso só seja monetizado pelas mesmas pessoas, né? Que não tem problema nenhum ganhar dinheiro com futebol, mas é entender então como a gente faz com que esse dinheiro seja um pouco melhor distribuído, né? Não só capitalizado com associação de marca, mas pensando então de novo política pública, como fazer com que essa vitrine de visibilidade que é a Copa do Mundo atinja de fato um contexto que já proibiu, mas que agora vai receber o maior evento da modalidade. Sim. Então, isso significa jogar bola até a Copa do Mundo. Isso significa jogar muito mais bola depois da Copa do Mundo. E, principal, fazer parte da experiência da Copa do Mundo. É entrar dentro do estádio, é lotar os estádios, é participar desse evento e entender o quanto isso pode ser algo muito vigoroso, né? Usando de novo a palavra do Gil do Vigor, em relação à perspectiva econômica também do nosso país. Né? A gente vai estar se projetando internacionalmente. Então, o futebol feminino não é algo do Brasil. Né? Às vezes o pessoal vem falar do mimimi, não sei o quê. Gente, isso está acontecendo. Né? Quem está Sim. perdendo tempo é quem está fechando os olhos para isso. Então, eu espero que a gente não feche os olhos, que a gente aproveite as oportunidades em cada cidade-sede, em cada lugar que está distante dessas cidades-sedes, né? Que essas pessoas, que essas crianças, que essas famílias, essas escolas, esses projetos, essas mulheres possam finalmente fazer parte e entrar e assistir uma Copa do Mundo em casa, que não aconteceu em 2014. Exato. Eu acho que o meu maior sonho é realmente, assim, o futebol dentro de campo. É óbvio, a gente quer que a seleção vá super bem. Pô, se ganhasse o ouro em casa seria o maior sonho do mundo. Mas eu acho que O o maior... ouro é muito bom. se ganhasse ouro. O troféu, né? Nossa, ouro, eu tava com a Ouro cabeça na nas Olimpíadas, Olimpíada. É ouro, é ouro. Mas enfim, se a gente ganhasse uma Copa do Mundo em casa, acho que seria surreal. Mas eu acho que o nosso maior legado é população, sabe? Enfiar criança dentro do estádio, para essa criança, para esses meninos e meninas que vão estar ali olhar e falar: nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui é legal igual o masculino, já que tem a comparação, que a criança entenda que aquilo ali também é futebol, também é legal, também pode ser acompanhado de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando tiver jogo ali, para essa criança assistir. Então, eu torço muito para que isso aconteça. Espero que quem está no poder faça, né, o trampo dele. A gente depende de terceiros, né? No fim, de pessoas que Dependesse estão de acima da gente. mim, Mano, de todo mundo que gosta de futebol, né? Como um todo. Sim. Mas é isso, dos legados que ficam depois que acaba uma Copa, o meu sonho é justamente esse. As meninas saírem com a certeza de que podem ser jogadoras e que elas têm um futuro profissional, se elas quiserem, né? Que elas vão ser abraçadas, acolhidas e vão ter estrutura pra isso. E a população como audiência. Porque, cara, quando a gente fala de seleção brasileira, de Brasil, você se envolve. A gente viu o que aconteceu na Olimpíada. Até quem fala que não gosta de futebol feminino de acompanhar, tava na frente da TV torcendo pro Brasil amassar a Espanha. Então, assim, não E existe essa amassamos. possibilidade. E amassamos. Amassamos. Porque é uma questão muito emocional que mexe com as pessoas ali. Então, acho que essa questão do lúdico, pra mim, é muito importante nessa gestão emocional das pessoas. Imagina na Copa aquele carnaval em Salvador, aquele Recife com carnaval fora de época, aquela Pipa Fan Nossa. Fest. Então, Eu assim, acho que não vou estar na sede de São Paulo. Acho que vou estar na sede Salvador. Mais legal. Fortaleza. Aí eu só pingo aqui. Antonella aqui. Se o Brasil jogar aqui, eu pingo aqui, depois eu volto pra lá. imagina, é isso, um legado social, né? Total. Lembrar que a gente não vai ter, de longe, né, a diferença de recurso entre um evento masculino e feminino. Claro.
Então é um legado social, simbólico, né? Então é um país que proibiu recebendo o torneio, mas principalmente eu acho que colocando pessoas dentro do estádio. Quem frequenta o estádio hoje é um grupo muito seleto da sociedade, para pensar um país de tamanho continental e que todo mundo gosta muito de futebol. Se a gente abre então essa fila de quem nunca entrou Exato. no estádio, gente, estou falando de quem nunca entrou no estádio, é muita grande, é muita gente. Então, se a gente pudesse, né, vislumbrar, colocar essas pessoas lá dentro, e eu tô falando de meninos, de meninas, de famílias, tô pensando de muitas pessoas. Sim. Isso seria, assim, ó, de uma grandeza, de uma enormidade, assim, que eu acho que é isso que falta, assim, como um espetáculo merece. Total. E o futebol feminino é diferente. E é emblemático, né? É o futebol do povo para o povo, porque no fim das contas, quando a gente pensa no auge do privilégio de frequentar um estádio, e hoje em dia quando a gente fala de estádio, a gente fala de arenas, porque os estádios mais populares que a gente tinha são transformados, e tudo bem, não vou entrar na discussão aqui da modernidade do futebol, da necessidade, da arrecadação de dinheiro, estou falando simplesmente do fato de que Acesso. as pessoas não conseguem mais acessar. Um Sim. clube ter um setor popular é assim, pra Sim. poucos. Sim. Então, Vai ser minha primeira Copa do Mundo, né? Espero, né? Espero entrar. pelo amor de Deus, Aira. Ah, gente, sabe como é, né? Não, Que jamais, isso? que isso. Em 2014 eu fiz muita pesquisa em torno dos estádios, né? Eu frequentava a FIFA Fan Fest, eu acompanhava os torcedores dos países, né? Então, onde os norte-americanos estão torcendo, na cidade de São Aham. Paulo. Fiz pesquisa, né? Então, enfim. E pra essa, você vai estar curtindo ou já tem algo em mente? Ah, se tiver ingresso eu curto, se não tiver ingresso eu trabalho. Vai ter, vai ter. Muito bom, É. muito bom. Não, tem que ir pra Mas dá curtir. pra trabalhar e também curtir, né? Tá, então uma brejinha ali. Pô, festa na rua. Pra quem Vai ser enfrentou demais. o show da Lady É. Gaga, Aira, você encara qualquer É isso, coisa agora. gente. Eu tô pronta. Nasci pronta. É isso. É isso, que privilégio. Privilégio, uma aula. Gente, já salva aí pra assistir sempre que vocês quiserem, porque foi um presente esse papo. Tinha muita coisa pra falar ainda, só que assim, já tá com quase 2 horas de podcast. E a gente, pra você ter ideia, a gente falou de tanta coisa, a gente nem se aprofundou nas primeiras. É verdade. Olha isso. Pra ver como tinha coisa pra falar. Motivo pra ir no cinema, pra ligar os streamings, pra assistir dentro de casa, né? O filme já tá acessível, tá aí na TV Claro. Enfim, todos os maiores streamings já estão passando. Foi igual aqui, ó, eu com o livro. A Aira Ela no mandou. gancho dela, Ela faz o gancho dela, meu É. anjo. só faltou o capacetinho aqui. ó. Quer ver cenas inéditas da seleção jogando em 88 É na demais, China, coisa linda. cheia de gente, tá lá. Isso é o trabalho de pesquisa, É. né? Encontrar os arquivos, encontrar as pessoas, os melhores personagens para fazer um filme, um documentário, uma série. E vão sair muitos materiais para 2027, né? Então isso também é um Com legado. certeza. Tem um legado cultural, né, da gente ocupar esse imaginário, né, das artes com o futebol feminino, com mulheres, né, que trabalham com futebol como a gente. Então, o legado é muito mais amplificado do que um troféu, e óbvio que a Uhum. gente quer ser campeã. Mas é isso, a nossa vida já mudou até Uhum. aqui. Imagino que já não vai acontecer daqui 2 anos e o que há de continuar acontecendo. É o meu sonho é chegar em 27 fornecendo audiovisual gratuitamente pra todo mundo. Vamos educar essa galera. Vai ser coisa linda. Sessão de cinema ao ar livre. Enfim, sonhar faz bem, né? Mas é isso. Vamos nessa? Vamos. Airinha, muito obrigada, como sempre, pela amizade, pela aula, essa pessoa que você é pra todos nós. Beijinho pra A vocês. sociedade agradece. Nós Agradece somos muito. nós. Imagina, um eu que agradeço. Um monumento. Compartilhem os cortes, porque essa mulher merece ser ouvida, reconhecida, amada. E em breve a gente faz um busto E pra ela. lida e assistida e tudo que ela Oh, meu publicar, vocês têm que Deus. assistir. Tamo junto. Beijo. É Até nóis. mais.